Lucas 22:7 vai dizer assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Eu quero só fazer uma observação aqui. Pôs Jesus à mesa. Eu não sei o que você vai pensar a respeito disso que eu vou falar agora, mas Jesus está a pôr a mesa para mim e para você aqui nesta noite. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja com o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vai dizer o verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Até aqui. Oremos. Feche os seus olhos. Estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz. Jesus, viemos até a tua casa para sentir a tua mão a nos direcionar nesta tarde aqui, Deus, nos mostrar o caminho da verdade, Pai. A tua igreja veio ouvir a tua voz, veio dizer ao Senhor e permitir a ti, Deus, que o Senhor toque no íntimo do nosso coração. Sabemos que o Senhor virá aqui nos atender. Na verdade, o Senhor já está aqui. O Senhor já veio. O Senhor está aqui no nosso meio, Pai, e por isso nós te louvamos e te pedimos, Pai, nos direciona, nos revela nesta noite, Pai, a tua face, a tua vontade,
nos revela do teu milagre, nos revela, Pai, aquilo que precisamos mudar, Deus amado, Jesus, nos revela a necessidade de nos autoavaliarmos antes de passarmos por este rito que aqui nós nos comprometemos com o Senhor. Fala conosco, incomoda, nos molda, nos muda, Pai amado Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. A noite em que Jesus instituiu este memorial foi uma ocasião marcada por grandes revelações. É o que Deus quer fazer aqui nesta noite conosco também. E quando eu falo grandes revelações, eu não falo numa expectativa de que Deus me revele algo sobre a minha vida, ou sobre a sua vida, ou sobre os nossos projetos, ou sobre os nossos ministérios, não. Eu falo de uma revelação sobrenatural, uma revelação divina, uma revelação daquilo que é a vontade do Senhor, porque parece que ouvimos, parece que vemos, parece que estamos aqui a escutar, mas algo acontece e nós nos esquecemos. Antes mesmo de chegar na nossa casa, não lembramos de que é daquilo que foi pregado. Talvez venhamos a lembrar de uma parte, de um trecho, de uma leitura rápida, de um louvor, mas parece que estamos aqui, mas meio que desligados. A minha oração era que o Senhor nos revelasse, nos acordasse, nos tirasse dessa condição meio que surda, meio que cega, e falasse conosco aqui, nesta noite, antes de ceiarmos, antes do serviço da ceia, que considero eu um dos momentos mais importantes na nossa caminhada cristã. Um renovo, um momento em que Deus nos dá como possibilidade de conserto, de busca, de mudança, de arrependimento de pecados, de arrependimento de falhas que cometemos, mas só ouviremos o Senhor nesta noite aqui se começarmos a abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para aquilo que Jesus Cristo quer nos mostrar através desta leitura bíblica que aqui foi feita. Então não é uma revelação no qual nós humanamente queremos, mas uma revelação sobrenatural, ou seja, uma revelação do coração de Jesus, não da minha mente, não do meu coração, porque agora aqui eu e você, nós deixamos de ser prioridades. Agora não interessa mais aquilo que queremos, agora é o Senhor. Mas parece que demoramos a entender isso. Sentamos querendo ouvir uma palavra de prosperidade, apenas de milagre, de mudança de vida, de um emprego novo, de uma condição nova. Mas hoje estamos, lembra que eu falei que Jesus Cristo está à mesa a nos servir? Meu Deus, olha a grandeza do que Ele nos possibilita nesta noite. Não somos nós que viemos aqui servir ninguém, até porque se dependesse de nós para servir alguém, meu Deus, nós queremos ser servido. Esta é a verdade. O grande desejo de Jesus aqui era de estar com os seus discípulos a sós. Nós lemos isso no verso 15. Eu sei que é difícil da gente entender o que Deus quer para nós, tudo bem, eu entendo, mas nesta noite Ele está dizendo que Ele quer estar a sós comigo e com você. E eu perguntava, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale com a igreja? E aí vem a ministra aqui e fala assim, um louvor individual,
o louvor congregacional, a igreja aqui louvando e clamando, mas um louvor íntimo do nosso coração, cada um cantando a sua música, entregando o seu louvor, entregando a sua adoração. Não só o pastor falando, meditando, não só os levitas cantando, mas toda a igreja meditando, ligada no Senhor, ouvindo a voz dele, cantando hinos e louvores ao Senhor nosso Deus. O lava-pés como prova do amor que não tem medo nem vergonha de servir, é isso que é a Santa Ceia. E Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, ele mostrou que quem comanda deve servir. Quem é líder, quem é diácono, quem é pastor, quem é bispo, a nossa missão é servir. E aí eu começo a observar quantas lutas, quantas guerras, quantos problemas seriam evitados, quantas situações diante do poder poderiam ser verdadeiramente em favor do povo, se assim fosse, se quiséssemos seguir o exemplo de Jesus, o amor que é capaz de ver além do sofrimento. Eu quero lembrar a igreja o que viemos fazer aqui nesta noite, participar de um rito, um ritual, a Santa Ceia do Senhor Jesus. É lembrar do amor, do se doar, do se dar pelas nossas vidas. E como é que nós começamos então a entender a vontade do Senhor sendo aqui revelada a nós? Será que temos realmente esse amor no qual nós dizemos ter por aqueles que estão próximos de nós? Eu sempre digo isso, mas sempre temos razão, sempre estamos certos. O errado é o outro, o errado é o cônjuge, o errado são os filhos, o errado são os pais. Está todo mundo certo. Aonde está o amor? O amor que Jesus nos mostrou. Aonde está a glória? Está nos nossos projetos, sonhos, até mesmo os ministeriais? Ou está na glória de Jesus Cristo? Será que a nossa glória é a glória que Deus realmente tem para nós? O que Deus quer que reconheçamos, o que Ele quer revelar aqui, é que há uma glória muito maior do que o teu projeto, do que o teu querer, do que a tua vontade, do que você acha que é certo ou errado, do que eu penso ser ministério. O que nós estamos falando aqui é sobre cruz, é sobre cristianismo, é sobre Jesus Cristo, é sobre entrega. O que Deus quer nos revelar aqui nessa noite são coisas grandes, mas para nos revelar coisas grandes, Ele precisa primeiro nos colocar no nosso lugar, reconhecendo que nós somos pequenos, que nós somos frágeis, que nós não somos nada, que nós não temos nada. É tudo dele. Foi Ele que nos proporcionou, foi Ele que nos escolheu para nos dar algo, foi Ele que nos colocou um dom, um talento, foi Ele que nos proporcionou um milagre, foi Ele que nos trouxe até aqui nesta noite. Não é apenas o nosso desejo, porque no que dependesse de nós, alguns aqui nem chegariam aqui, por causa da preguiça, por causa do desânimo, por causa do medo, por causa da falta de recursos. Cada um com o seu motivo, com as suas razões, as suas insatisfações. É o que mais se vê hoje, insatisfações de relacionamentos interpessoais. Eu fiz um propósito com o Senhor, eu não estou conseguindo cumprir, isso tem me incomodado. Eu fiz um propósito com o Senhor para não abrir mais a minha boca para falar de ninguém, de nada. Está difícil.
Eu já quebrei umas 4 vezes, mas eu me calo porque o Espírito Santo tem me incomodado. Às vezes eu ouço uma história, dá vontade de falar, mas eu estou num propósito, aí eu começo, eu paro no meio, ninguém entende nada, mas quem trabalha comigo sabe. Mas por que isso, pastor? Nós não podemos nos sentar à mesa com Jesus, nós não podemos deixar Jesus nos servir com o coração no qual aqui chegamos. Isso seria sem valor, seria desrespeitoso para com Ele. Isso seria um ato, me perdoem a palavra, indigno. A glória que nós temos que esperar é a cruz. A glória de Deus, como Ele mesmo nos mostrou, além da coroa, além do reinado, além do ministério, além da posição eclesiástica, além do que for, a glória a ser buscada aqui, nesses minutos que antecedem ao serviço da ceia, é o Senhor nosso Deus, a glória é dEle, não nossa, não nossas razões. Eu lembro de uma irmã que passava o seu dia lavando e passando. Eu já citei isso em alguma mensagem, mas ela me marcou tanto. Ela dizia que trabalhava de segunda a segunda, lavando e passando roupa, abandonada pelo marido. Cuidou do seu filho sozinha, e lavando e passando todos os dias. O seu filho se formou. Mas era filho dela, sim. Eu estou citando como exemplo do que é se doar a alguém, do que é fazer algo por alguém, do que é proteger, amar, além das suas forças, expectativas ou razões. Mas eu não digo aqui que precisamos fazer apenas pelos nossos filhos, não. Há muito o que fazer, igreja. Temos aqui aproximadamente 500 pessoas reunidas num lugar. Que exército poderosíssimo nós somos. Se ao sair daqui cada um ou cada família, teremos pelo menos 200 ou 300 pessoas hoje alcançadas pelo poder de Deus, se nós abrirmos a boca e falar desse Jesus que mudou a nossa vida. Mas os nossos planos são sempre outros. Aproveite toda a oportunidade de falar de Jesus. Aproveite toda a oportunidade de impactar alguém através do seu exemplo. Como é difícil, eu sei, mas isso tem reverberado dentro de mim a cada meditação. Toda vez que eu sento, eu sei que o Senhor também está falando comigo em relação a isso. Fazer pelo amor das coisas de Deus, o reino. Ele fez para que nós pudéssemos aqui estar sentados nessa noite, diante de um banquete, ou seja, da vitória dos céus. Não para nós recebermos as coroas de glória, mas para que Ele receba. Porque Ele nos permitiu, através do seu sangue, através da sua vida, um amor revelado, provado, nos faz nesta noite adorá-lo. Há uma criança adorando mais do que você aí. Eu vou falar de novo para dar uma chance para a igreja e para mim de bendizermos o nome do Senhor. Um amor revelado neste memorial que nos faz adorá-lo em nome de Jesus. Adorar em majestade ao nosso Deus. Ele é o Rei, é Ele quem conduz a nossa vida, é Ele quem define, é Ele quem escolhe, é Ele quem levanta, é Ele quem derruba, é Ele que muda toda a história.
de um povo, de uma nação, de uma igreja, de um local, de uma família. É Ele. Então toda a glória precisa ser dada a Jesus Cristo. E nós o adoramos quando estamos em busca da santidade. Não somos capazes de ser santos, mas somos capazes de buscar ser melhores a cada dia. Isto é um processo de santificação. A cada culto, a cada palavra, a cada encontro, vencermos as nossas fraquezas, dificuldades, retirar os nossos pensamentos, retirar a nossa razão e deixar Deus conduzir a nossa fala, as nossas atitudes. Afinal, Ele morreu. E quando eu falo Ele morreu, é porque Ele venceu. Que nós também morramos da nossa certeza e razão que temos sobre tudo. E aí nós venceremos. E aí tudo será mais fácil. Nos relacionar será mais fácil. Nos aceitar diferente como somos será mais fácil. Nos tolerar, entender, nos posicionar será mais fácil. Sexta-feira eu falava com os homens. Eu citei 10 motivos que têm levado os casamentos ao fracasso. O interessante é que todos os 10, todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Mas então por que casamento de crente acaba? Porque nós sabemos, mas nós não morremos das nossas vontades e pensamentos e não praticamos. Pratica uma ou pratica outra, ou pratica 2 ou 3. E por isso estamos sempre nos mordendo, nos atacando, nos afastando. Meu Deus! Mas Ele é o Rei dos Reis. E viemos nos sentar à mesa e ser servido pelo próprio Jesus. Mas antes disso temos que consertar, primeiramente, o nosso coração. Houve uma revelação de Deus para o coração dos discípulos. Enquanto nosso Senhor revelava neste encontro, nesta ceia, nesse jantar festivo, o seu grande amor, veja só o que nos é revelado aqui a partir do partir do pão aos discípulos. Vimos um deles, chamado Judas, traí-lo. Eu entendo que quando eu não cumpro a vontade do Senhor, porque Ele está aqui a nos falar, nós estamos traindo Jesus. Eu entendo que quando nós estamos a continuar a fazer aquilo que Deus já nos tocou, já nos falou, nós estamos vendo que aquilo não está ajudando em nada, não está trazendo nada de valor a ninguém, e continuamos fazendo, nós estamos traindo a Jesus Cristo. E Deus aqui, Jesus deu aqui a Judas a última oportunidade para a restauração daquele discípulo. Mas o que fez esse homem, Judas? Ele rejeitou, e não foi a primeira, esta foi a última. E quem sabe aqui qual será a nossa última Santa Ceia? Quem sabe aqui? Ninguém. O que eu quero dizer é que passa cada mês o momento da Santa Ceia diante da mesa do Senhor Jesus, não nos mudamos, não nos consertamos, e não sabemos qual será o nosso destino. E eu digo isso preocupado, porque a minha oração antes de vir para cá era que a igreja e eu, nós fôssemos todos tocados aqui
a não desperdiçarmos mais, ou seja, não rejeitarmos mais o que o Senhor Jesus está a nos falar, está a nos conduzir aqui nesta tarde, nesta noite. Ele está a incomodar. E quando eu falo que Jesus está a incomodar, é para nos salvar, é para nos resgatar, é para nos mudar, é para nos tornar não apenas pessoas melhores, mas a cumprir o chamado de discípulo, de ministro que todos nós somos, e a Bíblia diz que somos. Hoje nós temos a oportunidade, mais uma vez, nós temos um convite de Deus, de quebrar qualquer acordo com o inimigo. Isso é tão poderoso, isso é tão santo, isso é tão grande, que se há alguém aqui em pecado, se há alguém aqui em erro, em fraqueza da carne, se há alguém aqui que por esses dias cometeu algo que não deveria, não queria, mas acabou se envolvendo, acabou cometendo, acabou errando, se há algum acordo maligno, se há alguma coisa contrária à vontade de Deus, há um convite de Jesus para que isso seja quebrado, para que qualquer acordo com o inimigo seja quebrado, para que seja restaurado aqui nesta noite qualquer tipo de relacionamento, restaurado o relacionamento com Deus. Isto é sobrenatural. É a oportunidade que nós temos hoje de se restaurar com o Senhor nosso Deus, de ter relacionamento real e verdadeiro com Ele. Gente, hoje é bonito dizer que é crente, hoje todo mundo é crente, os artistas, hoje todo mundo é gospel, mas o que eu estou falando aqui nesta noite é de sentar diante de uma mesa, de um manjar sobrenatural, espiritual, olhar para frente e ver a face de Jesus a nos tocar, a falar conosco, a nos moldar, a nos fazer pessoas melhores, crentes melhores, homens e mulheres de Deus melhores. Aí chega Jesus aqui na nossa frente agora, com a bandeja na mão, perguntando para nós aqui, para mim e para você. Ele já sabe, mas ele pergunta: quais são os seus acordos? Quais são os seus erros? Ele pergunta, a Bíblia diz, para nos dar a oportunidade de arrependimento. Quando há arrependimento, há quebrantamento. Quando há um coração quebrantado, o Espírito Santo ocupa e as coisas começam a mudar. Agora só muda a partir do momento que nós respondemos a Jesus, porque Ele está a nos perguntar aqui nesta noite: você quer quebrá-lo? Você quer quebrar esses acordos aí com o mundo? Você quer quebrar esse pecado? Você quer quebrar esse erro? Você quer quebrar com essa muralha que continua te acusando e te afastando do Senhor Jesus? Ele está a perguntar aqui nessa noite. E o que eu posso dizer a você como ministro é te fazer lembrar que neste ato, neste rito, neste cerimonial, nesta celebração aqui nesta noite, há poder no sangue de Jesus Cristo. Talvez eu nem precisasse me lembrar, ou te fazer lembrar, mas somos crentes meio que mundanos, essa é a verdade. Na igreja todo mundo é bonitinho, está todo mundo arrumadinho, o pastor está de clerical, às vezes de gravata, mas quando chegamos lá fora, vamos viver a realidade de quem nós somos. Vamos reagir a situações e coisas que nos acontecem. E Deus nesta noite quer nos dar mais uma oportunidade
ser maior na nossa vida do que a nossa luta, do que os pecados, do que as fraquezas, do que as confusões que temos arrumado, diante de tudo que temos cometido, gente. Igreja, o nosso Senhor Jesus é maior do que tudo isso, é maior do que os nossos sonhos e projetos, é maior do que as nossas falhas. Ele nos ensinou a lei do amor, a principal lei. Talvez você diga que ame muito o seu cônjuge, mas se amasse faria ainda mais. Talvez você diga que ama muito o seu pastor, o seu bispo, a sua igreja, o seu ministério, mas se amasse de verdade, como dizemos que amamos, faríamos ainda mais. Essa é a verdade. O que Jesus nos mostrou e nos ensinou foi a lei do serviço também. Que pergunta foi essa que Deus me deu? E eu vou perguntar a você. A primeira coisa, durante a noite de ontem eu meditava, e algumas passagens me levaram à seguinte questão pessoal: o que eu tenho feito? O que Deus te pergunta, o que você tem feito? O que você tem feito pelo irmão que está ao seu lado? O que você tem feito pelo seu cônjuge? O que você tem feito para mudar essa situação? O que você tem feito para promover um momento melhor lá no seu trabalho? Está uma luta lá, uma diferença total entre duas pessoas, entre você e mais alguém. O que você tem feito? Qual é o teu real interesse? É a batalha? É a luta? É a confusão? É mostrar que está certo? Ou é reduzir e permitir o agir do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo age, não é só na igreja não, ele age na nossa casa, ele age no nosso trabalho, ele age no ônibus, ele age no trânsito, ele age. Esses homens aqui, não sei se vocês lembram, nós lemos que eles iniciaram uma discussão, porque eles não tinham entendido nada do que Jesus ensinara a eles ao lavar-lhes os pés. E aí eu olho para mim, eu não aprendi nada, a igreja não aprendeu nada, nós não aprendemos nada do que Jesus realmente nos ensinou. Aí vem esse momento sobrenatural, um momento espiritual, altamente espiritual, uma ordenança de Jesus Cristo, para que lembremos da sua morte. Por isso ele mostra no verso 25 a esses discípulos que pensam como incrédulos e não como filhos de Deus. Será que nós também não pensamos como incrédulos? Será que nós viemos mais uma vez, um mês se passou, e viemos à casa do Senhor apenas para participar de mais uma Santa Ceia e cumprir com o nosso compromisso mensal? Ou será que estamos aqui sentados sobre a mesa do Senhor, a ceia sendo servida, estamos aqui reconhecendo o seu poderio, a sua grandeza, estamos realmente querendo segui-lo, servi-lo em amor, em doação? Tantas pessoas passando fome na rua e nada fazemos, nada. Nada fazemos, ou se fazemos, fazemos muito pouco. Tantos casais precisando serem impactados por uma palavra e ainda há vaga
Meu Deus, no congresso que está às portas, não dá para acreditar nisso, mas é a realidade. Tanta coisa para fazer, tantos jovens precisando conhecer esse Jesus e abandonar as drogas, a prostituição, as noitadas, as baladas que têm tirado vidas e levado ao inferno. A ceia do Senhor é uma constante lembrança que fomos resgatados, que fomos salvos, libertos no sangue de Jesus. Mas para que, igreja, que fomos salvos? Para que nós fomos então resgatados? Para sermos discípulos de Jesus, para seguir a vontade dele, ou seja, o que ele mais nos fez foi nos amar. Então nós temos que amar também, nós temos que servir ao nosso próximo. Mas nunca dá. A crise, a falta de agenda, nunca dá para visitar ninguém, nunca dá para ir a lugar nenhum, nunca dá para estar no ministério, nunca dá para cumprir nada, nunca dá para ajudar ninguém, nunca dá. Essa é a verdade.